Então, muito boa noite a todos, a quem cá está em casa e àqueles que nos seguem na sua casa. Temos connosco o Padre João Santos, reitor do Seminário de Aveiro e também engenheiro do ambiente, para falar connosco um bocadinho desta ecologia integral, deste corpo, espaço, espírito, este nosso sermos gente no meio do mundo, numa criação querida por Deus. Há aqueles que estão em casa que quiserem depois deixar-nos alguma pergunta para fazermos ao Padre João Santos, podem fazê-lo no feed da transmissão. E sem mais demoras então, porque já passámos o quarto hora académico, então damos a palavra ao Padre João Santos. Então, boa noite a todos, já nos fomos vendo e fomos cumprimentando e somos caras habituais cada CUFC. Pronto, foi-me pedido esta pequena reflexão sobre a ecologia integral, sobre a visão que o Papa tem no documento que lançou, na encíclica Laudato Si, e inspirada nas palavras de São Francisco de Assis, o chamado Cântico das Criaturas, em que São Francisco, no final da vida, compõe um hino em que invoca todas as criaturas e põe-nas em comunhão, põe-nas em relação com Deus. E por isso o Papa refere isso logo no início da encíclica, que Francisco teria chegado ao nível do homem original, ou aquilo que era o projeto de Deus para a humanidade. A citação Boaventura e dá Francisco de Assis assim como modelo para as relações humanas e para a relação do homem com Deus. Por isso, o próprio Papa Francisco escolhe o nome de Francisco de Assis, inspirando-se no santo para iluminar aquilo que há de ser a sua missão como Bispo de Roma. A encíclica, eu vou fazer uma apresentação, vou falar um bocadinho sobre a encíclica, vou saltar uma parte da encíclica, deliberadamente, que é a parte da análise ecológica, do diagnóstico de todas as questões científicas e ambientais, que é o grosso da primeira parte, e que penso que no meio mais académico as coisas já estão mais ou menos conscientes e também da experiência de ambiente dos meus estudos era algo que a gente já ia estudando no curso. Mas o Papa faz a primeira parte da encíclica e dedica precisamente a fazer um levantamento, um state of the art do estudo da investigação e diagnóstico do planeta. Esta encíclica é dedicada a toda a humanidade, não é dedicada apenas, os papas podem escrever encíclicas e cartas a vários públicos, o Papa escreve a toda a humanidade. Como João 23 tinha escrito na encíclica Paz na Terra a toda a humanidade, o Papa volta precisamente a sublinhar esta dimensão que escreve a toda a humanidade, e é a casa comum. Inspira-se na oração de São Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas, em que ele diz, a certa altura, Laudato Si, louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. E continua, por aí ela continua, até a certa altura diz, louvado sejas, Senhor, pela irmã morte. Por isso São Francisco de Assis chega mesmo a toda a nossa condição humana. O que é que trata a encíclica? Esta irmã, esta mãe, terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Ou seja, existe, e esta é uma sublinhada importante da espiritualidade,
a nossa forma de ser cristãos, a nossa forma de viver a fé, tem a ver com a forma como tratamos aquilo que é corpóreo, aquilo que é material. Ou seja, a espiritualidade tem a ver com o material, tem a ver com o corpo, como era também proposto na reflexão do tema, que o corpo e a relação do corpo com a criação. Por isso o Papa depois também a seguir sublinha que o progresso humano, que falamos tantas vezes, tem um caráter moral, ou seja, não é apenas o desenvolvimento, mas temos que nos perguntar que sentido tem o nosso desenvolvimento e o nosso progresso humano que vamos tendo. A crise ecológica, depois já sabemos, é o nosso planeta, a nossa casa comum, e é assim que o Papa sublinha tantas vezes, a nossa casa comum está doente pelo excessivo esforço que sobre ela, o nosso eu, colocamos. E o que está a acontecer à nossa casa? Ou seja, fazemos aquele todo diagnóstico, mas eu sublinho aqui apenas duas ou três dimensões. O Papa mantém uma expressão espanhola, rapidación, que não tem tradução em português, e que é a contínua aceleração dos nossos ritmos de vida. Todos os nossos, e certamente que nos vamos apercebendo, tudo aquilo que é nosso ritmo de vida vai tendo um ritmo mais acelerado e o que isso também provoca ao nosso próprio desenvolvimento. Nós desenvolvemos de forma lenta e o nosso tempo vai pedindo cada vez mais velocidade. Há um exemplo que costumo dizer, que é quando nós queríamos antes fazer uma investigação, íamos a uma enciclopédia e depois da enciclopédia fazíamos o inventário de todos os termos e por aí fora, e aquilo era um trabalho que se fazia devagar, mas se ia aprofundando. Hoje, quando queremos começar a fazer uma investigação, começamos pela internet, pelo Google. Vamos ao Google e temos logo diante de nós uma multidão de termos e de expressões e conseguimos logo fazer um levantamento. Ou seja, por um lado, o acesso à informação está cada vez mais facilitado, mas depois também é a informação que é massificada. O Papa depois coloca a mudança, faz parte da dinâmica dos nossos sistemas, dos sistemas complexos, mas a velocidade que hoje impõe às ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os objetivos desta mudança rápida e constante não estão necessariamente orientados para o bem comum e para um desenvolvimento humano sustentável e integral. Ou seja, muitas vezes aquilo que acontece de desenvolvimento não é algo que ajuda as pessoas a serem mais felizes, é algo que carrega mais e coloca mais stress sobre as pessoas do que propriamente ajudar a emergir a pessoa nas suas relações. Depois o Papa, como consequência disto, existe a degradação ambiental e aqui precisamente vamos bater no tema tão querido ao Papa Francisco, que são os frágeis do planeta, os pobres do planeta. Os que mais sentem a degradação são os mais frágeis do planeta. As zonas que estamos a ver com o aquecimento global, que estão a sofrer a subida do nível médio das águas do mar, são precisamente as regiões mais pobres dos planetas, as ilhas no Pacífico, que estão a ficar sem casa. Depois, identificas aqui o diagnóstico, fala da poluição, da questão da água, da perda da biodiversidade, da deterioração da qualidade humana e da degradação social, a desigualdade planetária, a fraqueza das opiniões e a diversidade das opiniões. Estes três primeiros temas já foram objetos de anos para reflexão na ONU. Os outros já é mais difícil, mas faz parte do diagnóstico da questão ambiental. Não é apenas questões científicas, mas é depois perceber que estas questões científicas e ecológicas têm uma repercussão na vida das pessoas e, por isso, são questões sociais. E, por isso, a encíclica, longe de ser apenas uma encíclica ecológica, digamos assim, é uma encíclica que o Papa coloca como dentro da moral
social da Igreja. Ou seja, toda a nossa ação tem uma implicação social e é essa que nós devemos pensar de como é que nós estamos também a orientar a nossa ação para o bem comum. E a vida humana, ou seja, degradar o meio ambiente é também degradar a pessoa humana. Por isso o Papa vai começando a falar agora do desenvolvimento integral, do progresso integral e por isso vamos depois falar da ecologia integral. O cuidado com o desenvolvimento urbano faz mal, o Papa diz mesmo, essa expressão é dele, faz mal viver apenas no meio de asfalto e do cimento e fazendo falta os espaços verdes públicos. Faltou e falta um progresso integral, o aumento da exclusão, da violência, do narcotráfico, de realidades que traduzem uma degradação social. E o Papa diz isto e tem atrás de si todo o mundo da Argentina, que é um país extremamente marcado por desigualdades sociais e por exclusão dos mais pobres. E depois as dinâmicas dos mass média, que se tornam omnipresentes, como percebemos, facilmente conseguimos receber todas as notícias neste objeto que todos praticamente temos, não é? E que se tornam omnipresentes, estão sempre presentes e que geram um ruído dispersivo da informação que abafa a verdadeira sabedoria. Ou seja, recebemos muita informação, mas depois como é que esta informação nos ajuda a construir uma sabedoria? Como é que esta informação que recebemos nos ajuda a orientar a vida e a ação para o caminho do bem comum, para um caminho de realização? Nem sempre isso acontece. São formações, muitas, mas depois como é que absorvemos isto na nossa vida? E é esta questão que gera precisamente esta questão que o Papa dizia do ruído dispersivo. Temos muitos pontos de atenção, mas difícil concentrar num só. E por isso falta um novo desenvolvimento cultural que ponha as pessoas realmente em relação e não as faça viver de emoções artificiais, de likes no Facebook, não é? Mas uma sabedoria de vida. E por isso o Papa alerta-nos para que termos cuidado com a poluição mental. A expressão é interessante. Poluição mental. Depois, alguns colocam que a Igreja tem culpa na crise ecológica, porque diz logo no início da Bíblia que crescei e dominai a terra. Por isso, muitas vezes já se acusa a Igreja de dizer também a fé é culpada por esta crise ecológica. Vamos ver. E o que diz a fé na nossa casa comum, que também é nossa responsabilidade? O Papa diz-nos: nós não somos apenas dados técnicos, mas vivemos de diversidades culturais, da arte, poesia, vida interior, espiritualidade. E para resolvermos a questão ecológica, e por isso a sua questão social associada, não podemos ficar apenas nas questões técnicas. Essas são boas, dizem-nos o como das coisas, mas precisamos do porquê. E para isso precisamos de filosofia, precisamos de espiritualidade e aqui também temos uma contribuição como cristãos a dar. Porquê? Somos dons de Deus, somos criados sem que nos tenham pedido autorização. Por isso é que somos dons de Deus. A nossa vida é um dom porque nos é recebido, a recebemos e somos a vida que somos sem que tenhamos pedido licença para existir. E depois a fé diz-nos ainda outra coisa, é que nós somos criados à imagem de Deus. E se somos criados à imagem de Deus, somos criados para amar e para ser amados. Fazemos parte, como cristãos, da casa comum, com a nossa espiritualidade e religião. E por isso, com a nossa vida, com aquilo que nós chamamos de dizer, a nossa forma de ver o mundo, a nossa mundividência, também temos um contributo a dar. Temos o contributo do amor de Deus para dar a esta humanidade. O Papa depois vai buscar algo que vem desde a escolástica, aqui não se vê muito bem na projeção, mas ele coloca as relações essenciais a 3 níveis. O homem, no centro, o homem, não estamos agora aqui nas questões do machismo, mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, tem 3 relações fundamentais. Deus, o próximo e a terra.
E estas três relações, e todos nós vivemos nessas três relações. E o Papa diz, quando uma destas relações é quebrada, o homem sofre. Quando o homem quebra a relação com Deus, perde a sua meta. Quando quebra a relação com o próximo, não sabe amar. E quando quebra a relação com a terra, deixa de perceber que é corpo e por isso também perde uma das suas dimensões. E ele diz, o que provoca a ruptura é o pecado. Ou seja, o pecado rompe esta harmonia, porque destrói pela guerra, pela violência, pelo abandono dos mais frágeis e pelos ataques contra a natureza. Ou seja, sempre que há violência, alguma destas relações essenciais sofre. Por isso, pelo pecado, aquela questão que nós dizíamos do dominar, que na lógica da Bíblia é a lógica de cuidar, pelo pecado o homem passa-se do guardar e cuidar para o querer dominar, para o querer tomar posse e controlar. Por isso, é importante ajudar a dar glória a Deus na perfeição própria de cada criatura, para depois poder ficar naquilo que apenas se pode auto-beneficiar. Ou seja, cada criatura, pela sua existência, é um dom da glória de Deus, e quando entra a lógica do pecado, do querer apropriar-se, nós começamos a ver as coisas apenas na lógica da utilidade que elas nos podem dar e não na lógica da beleza para a qual são chamadas. A Bíblia não incita, por isso, ao domínio da exploração da natureza. Se nós formos a ver, a poluição, como a temos hoje, o fenómeno da poluição, só surge depois da Revolução Industrial, ou seja, no séculos XVIII, ou seja, já na sequência daquilo que nós depois chamamos o cartesianismo e todas aquelas correntes filosóficas que separam a alma do corpo. O corpo é uma coisa, a alma é outra. E quando isto acontece, esta separação, a pessoa humana e a criação sofre. A lei da Bíblia, que brota da consciência de um Deus criador e providente, apontava para o trabalho e o descanso. Deus descansa no sétimo dia e no sétimo dia abençoa a sua criação. E depois também aponta para o equilíbrio entre a posse legítima e a partilha com os mais pobres. Os livros do Antigo Testamento sublinham que não se deve colher todos os bagos até à ponta, não se deve apanhar todos os grãos do trigo. Porquê? Porque esses são para o pobre e para a viúva. E por isso não se deve, ficam e não os vais apanhar, diz o texto bíblico. E o desenvolvimento que vamos falando? O bem do desenvolvimento tecnológico corre o risco de se tornar tecnocrático. A tecnologia, como nós a temos hoje, precisa de ser sustentada por um desenvolvimento interior e espiritual. O desenvolvimento impõe-se como ditador da natureza quando é homogéneo e unicultural, ficando em contraposição com a clara multiculturalidade dos povos, quando priva da comunhão com a natureza. Ou seja, este é um dos eixos fortes da encíclica. O Papa denuncia muitas vezes a questão da tentação de querer tornar igual todo o mundo, a questão da globalização da cultura. Ou seja, somos todos iguais, em todo o lado, fazemos tudo da mesma maneira e por isso, quando isto começa a acontecer, estamos a perder a riqueza cultural e a diversidade cultural dos povos. E por isso estamos a reduzir e a atrofiar a capacidade de decisão, de liberdade e de criatividade para ficar apenas reduzida à técnica. É preciso uma ecologia por isso, não apenas dos ecossistemas, mas uma ecologia que nos ajuda a sarar as relações fundamentais com Deus, com o próximo, com a terra, e que nos ajuda a abrir à relação fundamental com a natureza e ao tu, que nos torne capazes de conhecer, amar e dialogar. Quando temos, e isto é um ciclo vicioso, quando temos uma degradação ambiental, temos uma degradação social. E as duas alimentam-se de forma contínua, formam um ciclo vicioso. É o que está a acontecer hoje. A pandemia, a degradação ambiental que a pandemia trouxe, porque é uma forma de degradação ambiental, motivada, se agora por que motivos for, mas é uma forma de degradação ambiental,
está a conduzir precisamente a uma degradação social, ao desemprego, às pessoas que estão a passar necessidade e que depois, quanto mais necessidade têm as pessoas, menos podem cuidar do resto. Isto provoca também uma degradação ambiental. Isto alimenta-se e é preciso romper e perguntarmos a nós cristãos como é que nós podemos ajudar a interromper estes ciclos. Precisamos, por isso, desenvolver a criatividade, a projeção do futuro, o progresso moral e espiritual. Para uma ecologia integral. Então, já na parte final, o Papa dedica-se mesmo a refletir a ecologia integral. A ecologia significa a lei da casa e, por isso, que estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente e mostra que tudo está interligado com grande complexidade. Sempre que se introduz uma espécie nova num novo ecossistema, regra geral, dá-se ali uma grande transformação e um desastre. Necessitamos de um ecossistema em que viver, que nos torne concretos e que seja apoiado nas nossas relações. O Papa diz mesmo na número 139, não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise sociocultural. A ecologia integral, eu vou passar tudo aqui junto, a ecologia integral é a nível do ambiente, do cuidado que devemos ter dos ecossistemas, é a nível da economia, uma economia que não seja apenas voltada para criar lucro, mas que seja uma lei da casa, economia, assim que vem do grego, que seja capaz de cuidar das relações familiares, das relações laborais e de como é que isto se funciona nos diversos mundos que vivemos, o mundo da família, o mundo do trabalho, e perceber como é que isto se articula. Depois, uma ecologia que seja social, cuidar das instituições que regulam a vida humana, a família, a nossa comunidade, a nossa localidade, a nossa nação, também como povo, e também a nível internacional, nas estruturas internacionais que regulam tantos acordos a nível mundial. Depois, uma ecologia que seja cultural, não apenas ecológica, mas uma ecologia cultural. Aquilo que falávamos da poluição mental, para a poluição mental precisamos de ecologia cultural que combata a uniformização. Depois, uma ecologia do cotidiano, como é que cuidamos dos lugares onde habitamos, do estilo de vida que temos, do excesso de estímulos que estamos sujeitos ou não estamos sujeitos e é que sabemos renunciar ou não sabemos renunciar. E depois, uma ecologia do homem, ou seja, que é o nosso próprio corpo, que é o meio, na teologia dizemos que é o sacramento, ou seja, é a forma pela qual nos relacionamos com os outros, nos relacionamos com a criação e também nos relacionamos com Deus. Para nós não devemos nunca nos esquecer que o cristianismo é a religião do corpo. Nós temos um Deus que a encarnou e por isso o nosso respeito pelo corpo também advém precisamente daqui. É pela ecologia integral que nós depois podemos promover o bem comum. Toda a meta da moral social da Igreja se orienta para o bem comum. E o bem comum é precisamente aquilo que promove o bem de cada um. E por isso é preciso guardar as condições necessárias para todos viverem e facilitar iniciativas pessoais e coletivas que provoquem alterações. Somos mais fecundos, diz o Papa, quando geramos processos do que quando os queremos dominar. E aqui cada um pode participar na geração destes processos. Isto aqui não foi o Papa que disse, mas é um dos lemas do ambiente e da questão do combate às alterações climáticas, que era Think globally, act locally. Ou seja, pensar de forma global no planeta, mas depois a ação tem que ser concretizada no sítio onde estamos. Depois precisamos, por isso, de uma espiritualidade que preencha o coração e que não nos faça correr para o consumismo. Quando o coração está vazio, tem que se refugiar noutras coisas. Precisamos de mais gratidão e gratuidade. Precisamos de mais Eucaristia,
onde o pão material se torna pão do céu. O Papa fala disto de maneira muito bonita, da questão de como é que os cristãos, a espiritualidade dos cristãos vive dos sacramentos. Os sacramentos são coisas materiais, a água, o pão, o azeite, o óleo, o fumo, não é? Todas estas questões que são elevadas para se tornarem presença de Deus. E depois precisamos de mais relação, porque somos uma teia de relações que é à imagem de Deus, mas que Deus, esse também Deus, também é relação, não é apenas uma mónada, alguém apenas isolado em si. Depois termino, eu coloco aqui os eixos fundamentais da encíclica. O Papa resume-os no número 16 e eu penso que pode haver aqui também ser um ponto interessante para o nosso diálogo. A relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, tudo está interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras formas de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura pelo facto de existir, dá glória a Deus. O Papa diz-nos isto assim claramente. O sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos e não manipulados por interesses particulares, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e do desperdício e depois a proposta do novo estilo de vida que o Papa também coloca nesta encíclica. Pronto, penso que podemos passar para a nossa partilha, se calhar, agora mais dialogante. Portanto, agora aqueles que quiserem podem colocar questões ao Padre João Santos, também em casa. Podem fazer na caixa de comentários que eu farei-lhe chegar a questão que tiverem para lhe fazer, depois desta apresentação que ele fez, que agora não tenham vergonha. Eu pedia só a quem está aqui que pudesse chegar ao pé deste microfone para depois em casa poderem também ouvir. Preciso me apresentar? Olá, padre. Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho uma pergunta e uma provocação. Utilizando a terminologia da ecologia, no qual foi citado São Francisco, no qual ele se apresenta como um elemento integrante da natureza, ou seja, as relações simbióticas entre o meio e o indivíduo humano, a provocação se resume na seguinte questão. Como a Igreja pode combater dois elementos cruciais que perturbam esse sistema? Os dois elementos cruciais que perturbam o equilíbrio de um sistema qualquer, que, de acordo com a Bíblia, a gente pode verificar que a sabedoria vale ouro, né? E a inteligência vale prata, ou seja, o orgulho e a vaidade presente em cada um, que busca, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento social, criando nichos, onde entra as microunidades, ou seja, as células da Igreja, para combater esses nichos que cada vez mais o individualismo tende a criar couraças neles. Com relação à pergunta, atualmente a gente vive com um grande desequilíbrio econômico entre os continentes e a gente verifica que esse desequilíbrio cria uma dicotomia entre as classes, mesmo dentro da igreja. Ou seja, mesmo dentro da igreja a gente verifica grupos sociais que não estão, como o senhor falou agora há pouco, não estão providos das regras do cristianismo, ou seja, do equilíbrio. Tanto na provocação quanto na pergunta, a pergunta é como um indivíduo humano pode colaborar, não só como cristão, como um indivíduo humano pode colaborar para restaurar o equilíbrio de acordo com as regras do cristianismo. Ora, esta é uma boa pergunta.
É uma boa pergunta, não sei se sei responder às perguntas. A primeira era como podemos combater a vaidade e o orgulho, não é? Como antíteses da sabedoria e da inteligência. Ou seja, eu acho que quero uma pergunta, depois também a outra, porque a outra tem a ver com as próprias divisões dentro da Igreja. Eu acho que o primeiro passo, como é que a Igreja pode dar? Em primeiro lugar, pela conversão de cada um. Eu acho, nós todos percebemos isso, que todos nós somos afligidos em algum grau maior ou menor pela vaidade e pelo orgulho. Toca-nos a todos, pelo menos a tentação, muitas vezes até de forma subtil. E por isso, o primeiro passo passa sempre pela conversão de vida, pela conversão de vida pessoal. Depois há aqui um aspecto também que é da espiritualidade e que tem a ver com a nossa própria liberdade. Há coisas que não se podem mandar. A gente não pode mandar ninguém dizer que não vai ser orgulhoso, não vai ser vaidoso, porque não funciona assim. Ou seja, tem que haver uma consciência do dom recebido para depois podermos viver naquilo que o Papa que falava há pouco, da gratuidade e da gratidão. Só quem percebe que recebeu um dom é que pode realmente viver com gratidão e com gratuidade para dar. Eu penso que o nosso contributo é ajudarmos a perceber isso, ou seja, nós somos criaturas do dom, não somos senhores da criação, no sentido de que temos que dominar os processos. A outra questão, dentro da Igreja também existe pecado, porque a Igreja é constituída por pecadores e por isso aquilo que muitas vezes são as divisões que nós vemos já existiam no tempo de Paulo. Este é de Apolo, este é de Cristo, estará Cristo dividido, ou seja, já São Paulo se via aflito com estas questões, por isso eu penso que nós também teremos que procurar tentar construir pontos de comunhão e de partilha. Eu creio que depois a espiritualidade também vive muito da própria cultura onde estamos e os acentos que as espiritualidades fazem têm muito a ver também com a cultura de base e por isso também às vezes geram-se naturalmente alguns conflitos. O conflito não é necessariamente, o Papa diz isto agora na última encíclica, na Fratelli Tutti, o conflito não é necessariamente mau. O conflito pode ser importante para a construção e para o alargar de uma unidade. Por isso, penso que depois aqui há algumas questões que há aqui dificuldades, mas a dificuldade não significa que seja a partida logo má. É má quando se torna ruptura com o outro. Isso sim, é desconstrutiva da vida da Igreja. Ok, podemos continuar a fazer perguntas. O Padre João está disponível, em casa também, não tenham medo. Posso fazer uma pergunta? Podes. Aqui ao Ronaldo. Como é que... a mim parece-me que esta encíclica do Papa é muito inspirada na América Latina. Tem muita mundividência dele da América Latina. Tu vens do Brasil... perto da zona da Amazónia, certo? O que é que te parece, não sei se já viste a encíclica, se leste? O que é que ela se parece? Sim. Não sei se já leste a encíclica. Bom, esse ano nós tivemos Se calhar passava. Respondendo a sua pergunta, eu frequento uma paróquia no Brasil, São Francisco das Chagas, e a gente vive de perto esses problemas sociais lá, como o senhor falou na questão dessas divisões que há. A minha paróquia ela é muito próxima de uma região que no Brasil se chama-se Área Vermelha, uma região perigosa, em que você tem uma área pobre da cidade colada a uma região rica. E como a primeira provocação é muito difícil
você chegar, por exemplo, uma comunidade pobre, para pessoas que estão passando fome, com o evangelho debaixo do braço, como você falou na simbologia das coisas, com o evangelho debaixo do braço, e evangelizar uma pessoa que está com fome, que foi vítima do assassinato, do estupro, essa coisa toda. E as divisões na igreja, a gente verifica que existe uma paróquia e um grupo, comunidades, em que eles não se misturam não se tentam se integrar. Isso é complicado, mesmo com os párocos tentando, é difícil você fazer essa comunidade se integrar a essa região. E a gente verifica que o alvo acaba, estou me prolongando porque eu quero me fazer claro, o alvo, ou seja, a comunidade que deveria ser assistida pela igreja para quebrar essa couraça, eles acabam tendo uma visão muito errônea da comunidade cristã e acabam repetindo alguns vícios, do tipo criando rótulos para a gente. Com relação à sua pergunta, a resposta que eu tenho é a seguinte coisa, é que quando o Papa fala sobre isso, ele foi ao Sínodo da Amazônia, que houve agora nesse ano, e ele viu de perto, como ele mesmo falou, que ele viu de perto essas diferenças sociais em que a comunidade mesmo se fragmenta, ou seja, deixando o corpo de Cristo fraco, e ele pede para que essa ruptura não aconteça e que a gente se integre mais, para que a gente possa combater essas desigualdades e tornar visível a presença de Cristo, não apenas através de palavras soltas, mas através de atos em que o símbolo se torne táctil, ou seja, como Jesus mesmo fala, ou ele faz, ele quer mostrar a fé dele, ele pega barro, passa no rosto, enfim, água, através dos símbolos, ele se torna presente através dos atos, né, de caridade, de ajuda, e não somente pela uma coisa, entre aspas, solta, que é a pregação do Evangelho, assim, através de uma coisa táctil. Então, a busca do Papa Francisco é tornar a igreja presente, de fato, através de ações, digamos, efetivas, que foi uma das bases do Sínodo da Amazônia desse ano. Sim. Ok, mais perguntas? Não tenham medo, o Padre João não morde. É? O Padre João não morde. Não posso fazer perguntas de volta depois. Sim. Olha, particularmente daquilo que já fui lendo algumas coisas e fui ouvindo, e também já fui ouvindo outras coisas aqui da encíclica. Acho que para mim foi importante, para quem vinha do ambiente e se interrogava, porque já tinha estudado ao longo da teologia, tinha estudado algumas destas questões da relação do homem com a terra, do ponto de vista à luz da fé. E houve coisas que não foram propriamente novas, mas esta questão que o Papa coloca da relação da degradação ambiental com o cuidado que depois somos chamados a ter com os mais pobres e como isto se afeta mutuamente, a mim parece-me que foi um dos pontos que a mim me sensibilizou mais de forma importante. E depois a questão que o Papa coloca na relação relativamente à questão da uniformização da cultura, que facilmente caímos aí pelos mecanismos do mass media e pelas redes sociais, que reproduzem sempre muitas vezes a mesma narrativa, ou então que nos dão a narrativa que queremos ouvir e não nos contradiz. O nosso Facebook, as nossas redes sociais têm algoritmos para nos darem aquilo que nós gostamos de ver. Não nos mostram coisas que nos podem obrigar a pensar de maneira diferente. E por isso eu penso que esta questão que o Papa colocava aqui da uniformização era uma das questões que me deixava a pensar sobretudo na formação académica, na formação dos nossos jovens, de como é que nós também ajudamos a alargar horizontes para
para o mundo onde estamos de facto e não apenas para o mundo que as redes sociais nos proporcionam. Penso que esta é uma questão importante. Nós estamos a ver no nosso mundo a questão da emergência dos extremismos, de postos que não se sabem dialogar, mas que se opõem, porque estes dizem assim, os outros dizem assado, e depois só há apenas a questão da ruptura, estes não pensam como nós. E este é um fenómeno social, mas é também um fenómeno que nós vemos emergente na Igreja, de gente que também, como dizia há bocadinho o Ronaldo, se vai excluindo, porque estes não pensam como nós, então muitas vezes acontece isto. E o caminho é a conversão interior, é o alargar de horizontes, é perceber que a vida não se afunila em coisas estreitas, mas que depois que o Papa depois continua esta encíclica, na encíclica que apresentou agora, na Fratelli Tutti, ou seja, a construção de uma realidade em que é uma casa comum. Se é uma casa comum, somos todos irmãos, e por isso e há objetivos claros do nosso desenvolvimento que somos chamados a ter presentes e a não excluir ninguém. Desculpem, mas foi uma partilha assim mais pessoal daquilo que fui lendo desta encíclica. Pronto. Está saindo aí? Então são 2 perguntas, se eu conseguir lembrar delas até o final. A primeira é como trabalhar esse tema da casa comum, da ecologia, puxando um pouco sobre o que o Ronaldo falou, atrelado com as questões das diferenças sociais, uma vez que eu acredito que esse tipo de preocupação seja algo mais comum em pessoas que, por exemplo, não estão tão preocupadas em o que elas têm para comer no dia seguinte. Não sei se estão me fazendo compreender, mas como tratar essa questão da ecologia, como tratar o equilíbrio entre as preocupações com o meio ambiente e as preocupações sociais com as pessoas que vivem em condições não muito agradáveis. Uhum. E o segundo questionamento é quais são as propostas ou ideias de atitudes locais e individuais que nós possamos ter numa questão diária para que isso seja uma realidade mais agradável e que a gente consiga começar a progredir por uma questão onde a degradação da nossa casa comum não seja algo tão agressivo como é hoje. A questão dos pobres e da ecologia é uma questão que eu estava a ouvir-te e pensava, essa é a questão da cidade onde estamos, em Aveiro. Aveiro é uma cidade que desde muito cedo percebeu que tinha que cuidar, era uma região pobre, antes de termos a cidade que temos, era uma região de lagoas e por isso com muitas doenças, e a questão ambiental tornou-se muito presente de forma desde muito cedo. Porquê? Porque as pessoas, aquilo que punham para a ria, percebiam que mais cedo ou começavam a ficar, adoeciam mais, consoante aquilo que punham para a ria, e por isso a questão de abrir a barra fez diminuir muitas pestes. Ou seja, houve desde muito cedo aqui uma questão de preocupação ambiental aqui nesta cidade. E por isso, como é que nós ajudamos as pessoas que estão preocupadas com o alimento e com o sustento imediato, para depois com as questões ecológicas? Primeiro é sustentá-las. Só há ecologia se houver pessoas e, de facto, ou seja, se as pessoas não se podem sustentar, acabamos por ter degradação social e a degradação social aumentar a degradação ambiental, como víamos. E por isso, este é um ponto que é cuidar das pessoas é fundamental. E depois, na medida em que as pessoas vão percebendo que depois a ecologia ajuda-nos a saber usar de tudo com sabedoria, e isso é
é um discernimento que temos que ir fazendo, ou seja, não é imediato perceber que é tudo aplicado da mesma forma em todos os lugares. Depois depende muito também da questão do que estamos a falar, quer dizer, e do tipo de carência que a pessoa está a viver. Uma coisa é uma carência de alimento e é preciso dar resposta, outra coisa pode ser a questão da solidão, que afeta tanta gente, de excluídos, dos vícios e por aí fora, ou seja, e perceber como é que... e perceber que também que podemos estar... qual é a nossa presença em sermos agentes de mudança nisso, não é? Depois a outra pergunta era sobre como é que nós podemos começar. O Papa diz começando a apagar a luz mais vezes. Começando a apagar a luz mais vezes, gastando menos água, começando por aí, pelo que é simples. Para depois poder começar a fazer o que é complicado. Mas primeiro começar a fazer o que é simples. Sim. Separar o lixo, pronto, essas coisas assim. Que... Mais? Em casa ainda não surgiu nenhuma pergunta, se calhar estão com vergonha. Mas daqui da sala podem também fazer perguntas. A questão do consumo, como é que vocês veem isso hoje, na questão do consumo? Francisco, a questão do consumo, que o Papa diz-nos que a falta de espiritualidade nos leva a consumir mais. E como é que vocês conseguem ver isso? Nos vossos olhares mais jovens que eu, eu tenho várias visões sobre isso. Uma de facto é a nossa falta de espiritualidade, mas acho que hoje em dia uma das coisas que proporciona o grande consumo, acho que também é o desperdício em excesso. As pessoas desperdiçam muito, fazem compras muito grandes e grande parte do que compram é desperdício. Ainda por cima, nós sabemos que os hipermercados, há uma grande percentagem, principalmente a nível alimentar, há uma grande percentagem dos alimentos que eles têm que vão para o lixo e eles compram já sabendo que aquela percentagem irá para o lixo. Isso a mim magoa-me, porque há muita gente que nos dias de hoje passa fome, e a gente sabe que passam fome. E vejo muita gente e bastantes instituições, tenho conhecimento de causa de instituições que ajudam essas pessoas, mas às vezes essas instituições também precisam de ser ajudadas, e este excesso de desperdício não as ajuda. Acho que, pelo contrário, só prejudica ainda mais as pessoas, e quanto mais desperdiçam as pessoas, quanto maior é o desperdício, acho que menos ligam ao que estão a desperdiçar. Às vezes é preciso a gente ter um bocadinho mais de visão nessa parte. João. Não é bem uma pergunta e observação ao mesmo tempo, pode estar errada, claro. Que eu sinto hoje em dia, falando de mim pessoalmente, sinto que a minha
primeiro contacto, mesmo antes de se falar muito esta coisa de reciclar e ai Jesus que isto vai acabar, que a minha base de cristã, não é? De família, de valores, fazia-me fazer coisas se calhar mais básicas do que as que até se pede muito, as mais gerais que se mais pedem, reciclagem, como o Padre João Santos estava a dizer ainda há bocado, que permitem-me fazer coisas que eu fazia inconscientemente, que para mim são muito mais básicas hoje em dia do que as clichê, por assim dizer, como um bocado também o que Francisco estava a dizer e que também foi falado anteriormente, esta questão de os garotos dizerem não gosto disto, não gosto daquilo, não quero comer isto, não quero comer aquilo, eu ir a um restaurante e não conseguir o que tirar, não comer, são tudo coisinhas que desde a minha tenra idade me foi dito, pões para o prato, comes. Isto se calhar também com uma base cristã, também, pronto, sim, por exemplo, também lá andei, e tudo isto são valores que se calhar indiretamente que eu sinto que me eram dados tanto pela minha família como também tenho essa experiência de seminário, me foram impostas por também a religião estar presente na minha família e, claro, valores humanos, que é um bocado onde assenta a religião. E queria também a sua opinião sobre esse assunto. Uhum. A questão aqui daquilo que o Papa diz-nos na encíclica do lugar da fé e a fé que inspira uma forma de ver a vida e que passa por aí também, de percebermos que pronto, os valores, a questão dos nossos limites e de percebermos a austeridade, é uma palavra que hoje tem conotação política, mas o Papa usa sem conotação política, precisamente pode usar. E é precisamente também o sentido de aprender a viver de forma austera, de não ter mais do que se precisa e de forma sóbria, porque o excesso de coisas é sinal de que falta outras, mas se calhar até mais importantes, e por isso é importante. A questão da fé ajuda-nos a perceber isso. Existe aqui uma dimensão que a fé nos dá, que é a nível dos valores, da nossa orientação de vida, daquilo que são as nossas grandes normas interiores, mas depois também a nível da consciência, de percebermos que há um amor que recebemos e que existe, e que por isso também que nos alenta em não buscar outros subterfúgios, porque percebemos que este amor se concretiza em Deus e se concretiza depois numa comunidade e que nos faz ver que somos chamados a uma comunhão. E isso também tem a ver com alimentar a austeridade. A austeridade, os cristãos não são apenas aqueles que renunciam às coisas, não são estoicos, no sentido de filosóficos, que apenas têm que resistir e que se ter um grande autodomínio, mas os cristãos são aqueles que vivem numa consciência que receberam e por isso também são chamados a dar. Muito bem. Parei um bocadinho agora já, também para dar voz à casa. A Rita Ribeiro de Castro, que é engenheira do ambiente e católica, diz que sempre via simbiose entre a Igreja Católica e a vida sustentável. Tudo isto porque, se soubermos ouvir o próximo, respeitar o outro, fazemos com que tenhamos a crença de um mundo melhor, quer espiritualmente, como também na vida. Traduzindo em meio ambiente, sabemos que é pela mesma forma, respeitando a terra, o mar, o meio ambiente, para melhor conseguirmos todos um mundo mais sustentável. Creio que, além da espiritualidade cristã, há que tomar formas de estar, de transformar a nossa vida, do dia a dia, respeitando os valores principais da vida e valores que respeitem um planeta azul, não para amanhã, mas para hoje. Porque é grave estarmos a contribuir para um planeta pobre, ao invés de reconstruir e transformar num planeta mais rico e mais verde, azul.
Há que termos fé e fazer algo de concreto. Obrigado pela vossa atenção. Não é propriamente uma pergunta, mas é um A comentário. Rita tem razão. A Rita tem razão, a espiritualidade, mas penso que a espiritualidade tem que ir ao dia a dia, que é aquilo que o Papa dizia da ecologia do cotidiano, ou seja, tem que ser, só pode ser no dia a dia, tem que ser encarnada na vida. A pergunta que eu há bocado deixei, pronto, acabei por não fazer, mas era acabei por me esquecer, pronto, que era, e que eu estava ali a pensar, era se não acha que estes valores básicos que eu estive a falar, ou esta base, acho que é um ponto que é muito mais importante do que o bonito, que toda a gente diz que é para fazer e não sei o quê, que é esta base educacional que acho que, na minha opinião, parece mais importante do que toda esta, vou dizer assim, fantochada de, é importante sim, reciclar, separar os lixos e lá. Tudo nós fomos aprendendo isso e realmente foi o que a comunicação social nos ensinou, até nós cristãos, que agora há uma maneira de fazer melhor, de tratar melhor. Tudo bem. Mas acho que, e queria saber também a sua opinião, de que não acha que são estes valores básicos que muitas vezes eu sinto que as pessoas ainda não nascem com eles e que demoram a vida toda a aprender e que nunca aprendem muitas vezes. Eu percebo, sim. Aqui, eu não sei se, acho que já não se diz assim, mas eu aprendi, no meu tempo, aqui estudante da universidade, que havia 3 R's. O primeiro era o reduzir. A primeira coisa é reduzir, a primeira atitude ambiental é reduzir. A segunda é reutilizar e só a terceira é que é reciclar. As primeiras ações é sempre a austeridade, a reciclagem, porque não existe, isso é um dado científico, não existe, o mito da reciclagem infinita não existe, ou seja, é uma impossibilidade no estado atual da ciência. Não sei que mudem as leis, entretanto, é impossível haver reciclagem infinita, porque há sempre percas e coisas e por aí fora. E por isso não se consegue fazer uma reciclagem infinita. O primeiro passo é reduzir, o segundo é reutilizar, o terceiro é que é reciclar. Por isso, sim. Não sei se agora, se nós educamos, isso é importante perceber que era, se educamos os nossos jovens na consciência do reduzir. Isso eu não sei se acontece. Mas é importante que aconteça, porque é a base. É mais só uma pedir opinião. Nos dias de hoje, de facto, essa parte, principalmente agora que falou dos 3 R's, isso foi-me ensinado desde a primária, desde o primeiro ano até ao quarto, foi-nos ensinado isso e acho que ainda nos dias de hoje é ensinado esses básicos às crianças. Mas deparamos às vezes com os problemas de chegam a casa e os pais muitas vezes não querem saber disso para nada e enfiam tudo para o lixo. E a minha pergunta é, se nos dias de hoje é mais a falta de fé das pessoas, a falta de próprio carácter e civismo da própria pessoa, ou se também é a falta de informação e de formação que essas pessoas têm relativamente a esse assunto. Queria saber um bocadinho só a sua opinião, ou o Papa diz um bocadinho sobre isso, não sei se ele referia isso. Eu não consigo, assim, dizer assim uma... Estamos a avaliar o porquê das pessoas agirem assim. É sempre difícil a gente conseguir fazer isso. Certamente que há muitos motivos. Uns dizem que não vale a pena, outros dizem que... E aquilo que o Papa dizia, a diversidade de opiniões, não é? Ou seja, que também não ajudam a construir um tecido comunitário. Mas depois também a questão... Há aqui uma questão que é... espiritualmente, uma pessoa que não queira saber do que é a verdade, não se motive por isso, não vale a pena fazer isto. E quando o espírito é esse, é difícil haver
qualquer mudança, não é? Por outro lado, a questão da formação, muitas vezes as pessoas também comunicam, no meu tempo não havia esse cuidado, agora já há. E depois há aqui também esta questão a questão da formação, e depois há aqui um choque, às vezes até cultural, porque os mais novos já sabem isto tudo, mas depois também não sabem transmitir aos mais velhos, e pronto, e toda esta dimensão que não é fácil de compaginar, não é? Muito bem, então aqui com a ajuda da Rita em casa, que nos diz que já vamos nos 5 R's. Obrigado, Rita. Ela diz que os 5 R's são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Obrigado. O mais importante sempre, reduzir, mas reciclando sempre a nossa mentalidade e espiritualidade. Obrigado. Nada melhor que alguém mais atualizado que eu. Desculpa. Padre, ainda não é uma questão ainda com relação ao consumo. Foi uma coisa que me passou pela cabeça quando o senhor falou, provocou também, né, a questão de eu ser da Amazônia, das relações e do Papa ser sul-americano, da questão do meio ambiente. Como o senhor também é estudioso da área do meio ambiente, além da teologia, o senhor sabe que vai desde da camada micro, né, da nossa casa, da comunidade. E, enfim, ontem eu estava assistindo uma entrevista com o ex-presidente americano, Barack Obama, em que ele faz uma analogia entre o anterior presidente americano, Trump, e o nosso atual presidente. Vou puxar porque, infelizmente, sou brasileiro, a questão ambiental é presente na minha região também. Ele fez das pontes entre Trump e Bolsonaro, e da insistente mentalidade do atual governo brasileiro em destruir o meio ambiente. Isso é um ponto. Outra questão vinculada a isso é também a questão da formação que o Francisco falou agora há pouco. Eu acompanho vários padres no Brasil que trabalham nessa questão da mudança do meio ambiente. Em São Paulo, o padre Bruno Lancelotti é um padre que ele faz ação comunitária, vai com mendigos, drogados. Enfim, ele já foi ameaçado de morte, o presidente, enfim, lá já tentou prender ele, processar ele, mas ele atua de maneira viva nessa comunidade, mudando uma situação deplorável do indivíduo humano. A mudança social e ambiental se fazendo presente. Questão 2. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar na seguinte coisa, é que também, citando outro documentário que eu assisti também, posso falar o nome da empresa? Netflix, tem um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais. O Dilema das Redes Sociais. É um documentário em que você vê gigantes da comunicação como a Google, enfim, em que elas vão mudando o parâmetro de pensamento humano através de algoritmos. Ou seja, ela fica repetindo uma mentira insistentemente, cada vez mais, mudando o ambiente mental das pessoas, incitando as pessoas a fazerem aquilo que eles querem durante um certo tempo. Destacando isso, a gente verifica a importância da inserção da igreja nesses ambientes. E minha pergunta é, até citando agora o Acutis, onde que a igreja pode se tornar mais presente, utilizando a formação de bons catequistas, bons comunitários, mergulhando nas redes sociais para que ela mude o meio, tornando a maior integração e mostrando para as pessoas, através das redes sociais, que é um tipo de meio ambiente também, um tipo de meio, onde que a igreja pode atuar mais para que ela mude, utilizando esse parâmetro do dilema das redes, a mentalidade das pessoas a se tornarem mais, criando pontes entre as pessoas. Perdão. A primeira era... Na verdade, são três em um. A questão porque eu estou mostrando a seguinte coisa, que a desinformação levou a população a eleger políticos, líderes, que atentam contra a própria nação e as próprias pessoas. 2, a falta de informação impede que as pessoas enxerguem a verdade e as pessoas manipulem verdades, como no caso da Bíblia, contra a própria população. E 3, vendo isso, que as verdades estão sendo manipuladas contra a população e
se ela pode intensificar isso, como ela pode utilizar isso a favor da questão de pontes, para a questão de pontes entre as comunidades, ou seja, criando pequenos nichos, tornando em biomas. Eu não sei responder essa pergunta. Não sei responder essa pergunta. Porque é que eu digo que não sei? Porque há aqui uma questão que é, como dizias, que era a questão do controlo da informação. E o controlo da informação, tu és dessa área, eu não sou, o controlo da informação é feita pelos grandes blocos da Google, que são aqueles que detêm as infraestruturas das redes sociais, certo? E por isso, se são eles que detêm as infraestruturas das redes sociais e que fazem veicular nessas estruturas a informação que querem, são eles que detêm o poder, nós podemos tentar dar a nossa contribuição e tentar nos fazer presentes, mas depois existe aqui toda uma estratégia, como tem que haver uma estratégia de comunicação que dê resposta a isso, não sei se pirateando a própria rede que não quer que isso se passe. Faço-me entender? Não sei, não faço ideia se isso é possível. Eu acho que se calhar a Google se percebesse... Mas, por exemplo, uma coisa que acontece, que é, quando existem fenómenos que são discordantes do discurso dominante, essas empresas bloqueiam esses próprios conteúdos. De forma evidente. A YouTube é do Google, não é? Ou seja, existem algumas coisas que vão acontecendo e que são bloqueadas pelo próprio porque são declaradas, pronto. E isto gera depois aqui, e isto depois tem a ver, o que é que isto faz gerar? Se uma atitude e uma corrente é bloqueada, alimenta-se a corrente a dizer há um bloqueio. Isto faz surgir um movimento no sentido oposto. E voltamos a promover a questão dos extremismos novamente. Como é que nós saímos daqui? Não sei, não faço ideia. Porque eu acho que a questão, eu penso que vai tentativa daquilo que é a nossa relação de proximidade com as pessoas. Nós devemos nos fazer presente nas redes sociais, temos que nos fazer presentes, não podemos deixar de nos fazer, acho que e a Igreja tem feito um caminho, tem em Portugal e no Brasil, tem estratégias de comunicação, sabendo que não somos dominantes. E isso, não sei se nos queremos tornar dominantes. Se calhar sim, se calhar não sei. Não sei se nos queremos tornar dominantes. Mas nós precisamos de um cristianismo que seja a nossa base de ação e do nosso testemunho, creio que depois passa muito pela relação humana. O que converte as pessoas ao cristianismo é a beleza da vida transformada. Dizer, eu quero viver desta maneira. A questão do debate das ideias e do grande choque das ideias, eu não sei se é a grande batalha do cristianismo. Pode ser que seja, eu não sei. Eu creio que mais importante do que isso é percebermos como é que nós podemos agir no nosso meio pequenino, que tu dizias os biomas, não é? Os nossos biomas de ação. Penso, mas isso há aí um mundo todo de estratégias comunicacionais que eu não percebo. Se calhar a Fanny sabe dizer melhor que eu. Ora bem, entretanto a Rita tinha falado e eu esqueci-me de falar dos 5 S's. Os 5 S's que vêm das palavras japonesas indicadas por S's, que são... Deixa-me só tirar aqui. Que são utilização, organização, limpeza, padronização, disciplina. Será que esta definição japonesa poderá ser traduzida na simbiose cristã com a vida mais ecológica, que tanto o Papa nos refere? Minha opinião, sim, pois devemos separar o necessário do
deve ser desnecessário, seja na espiritualidade cristã, seja no meio ambiente, que nos dá a palavra utilização. Devemos colocar cada coisa em seu devido lugar, que nos dá a organização cristã e ecologicamente. Limpar e cuidar do ambiente de trabalho, cuidar do próximo como cristão, que somos, e cuidar da terra para gerar fruto. Criar normas, não sei como explicar cristamente, e na disciplina ajudar os outros incentivando melhorias, rezando e onde todos ajudam num mesmo propósito para um mundo mais verde e com mais amor. Ela diz, pois, peço desculpa por não fazer propriamente perguntas, mas acho que devo partilhar um pouco da minha experiência e vivência, e nós agradecemos imenso, Rita, pela colaboração que está a dar-nos. Sim, sem dúvida. Pronto. O Papa diz-nos isso. As diversas filosofias têm um contributo a dar na resolução e tudo que contribua para a ordem e para a disciplina, no sentido da disciplina. A disciplina é o que ajuda a aprender e a evoluir. Por isso, sim. Okay. Nesse sentido, sem dúvida. Muito bem, já são 10h30, já vamos, estou agora a olhar para o relógio, se calhar está na hora de irmos pensando em ir terminando. Não sei se alguém aqui na casa tem mais alguma pergunta para fazer. Eu peço desculpa por não me estarem a ver, mas eu estou a fazer também de realizador e, portanto, em casa não me veem. Dizer apenas uma palavra que deveria ter dito no início. Hoje seria, o que tínhamos pensado inicialmente seria para termos connosco a professora Ana Isabel Miranda, que é a diretora do Departamento de Ambiente e Ordenamento, mas que infelizmente não pode estar connosco, que está, graças a Deus, está em casa já, e portanto é uma melhoria no seu estado de saúde, e por isso desejamos-lhe também as melhoras e que possa rapidamente restabelecer-se e estar connosco. A todos aqueles que participaram, Rita, obrigado por esta colaboração tão bela e tão fecunda também, que nos ajuda a aprender não só os R's, mas os S's, que são uma ajuda com certeza. Ao Padre João Santos, obrigado por partilhar a sua sabedoria, não só ecológica do curso Ambiente, mas também teológica, e o pensamento do Papa, ir procurando criar-nos esta ajuda de vivermos equilibradamente no mundo, connosco, com o ambiente e com Deus. E a todos vocês que nos acompanharam, quer aqui em casa, quer na casa de cada um, muito obrigado e até uma próxima. Em princípio, daqui a um mês teremos mais um orar, comer e partilhar. Oportunamente indicaremos o tema e a forma como vai acontecer. A todos muito boa noite, muito obrigado.